Fala vascaíno, fala vascaína, tudo bem? Uma boa tarde, um bom começo de noite e um casaca no seu coração. Meus amigos, esse vídeo é sério. Para quem duvidava se existia ou não corrupção no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, me acompanhe até o final. Ministra, presidente da Corregedoria, mandou caçar 8 desembargadores e a inspeção nas câmaras cíveis e criminais do Estado do Rio de Janeiro começou. Vai chegar na primeira Câmara Civil, vai chegar nos gabinetes onde verdadeiramente foram julgadas essas ações aí a favor dos golpistas. Vamos falar sobre isso. Além disso, vamos falar sobre o beach soccer, tudo que você precisa saber com relação a Vasco da Gama e CSA, jogo importantíssimo e vital para as pretensões do Vasco da Gama. A gente vai falar sobre a questão de ingresso. A diretoria aumentou a carga aí de ingresso. E o Joel Santana, hein? Joel Santana tretou feio aí com Fernando Diniz, expôs alguns jogadores do Vasco e inclusive mandou recado para a diretoria e para o Pássaro. E é o seguinte, rapaziada, não para por aí. Hoje teve a situação da audiência pública lá com relação à licitação do Maracanã e a situação de saída e chegadas aí de jogadores para 2022. Então, vamos lá para o vídeo não ficar longo, porque a gente tem vários assuntos para a gente poder tratar. Primeiramente, com relação ao beach soccer. Pela manhã, a gente perdeu para o Lokomotiv da Rússia por 4-3. Nos restou, na parte da tarde, disputar o terceiro lugar e vencemos aí o Dinamo Minsk, lá da Bielorrússia, por 10-6. Conseguimos aí o terceiro lugar. Bom, o tricampeonato mundial fica por uma outrora e parabéns aí para os atletas vascaínos, que numa situação adversa ainda assim conseguiram representar. 32ª rodada começou, resultados bons para o Vasco da Gama, conforme a gente disse pela manhã. CRB empatou com o Coxa, o Goiás empatou com o Botafogo. Agora é o Vasco da Gama fazer o seu papel, né, rapaziada? O Vasco a 6 pontos aí do G4. O Vasco pode jogar essa diferença para 3 pontos. E para isso, a diretoria, se aproveitando aí de um decreto municipal e tinha que ser feito, colocou carga máxima aí de 15 mil ingressos para esta partida. Perfeito? Então é o seguinte, havia cerca de 9 mil ingressos à disposição e agora a gente tem 15 mil ingressos. Na última parcial, o Vasco tinha vendido aí cerca de 5.764 ingressos. Com relação ao nosso time, o Andrei treinou normalmente hoje, conforme a gente tem dito, deve substituir o nosso Nenê. Outro jogador que se destacou foi o Galarza nesse treinamento de hoje, e a gente vai ter o retorno aí simplesmente do nosso zagueiro campeão olímpico, o Ricardo Graça. Perfeito, rapaziada? A matemática para o Vasco é simples. São 7 jogos, vencer 6, apesar de que tem matemático falando aí que o Vasco sobe com 60 pontos. Bom, rapaziada, o Joel Santana hoje chutou
chutou o balde, tretou com o Fernando Diniz, falou que o time é mal treinado, principalmente no sistema defensivo, falou que os zagueiros do Vasco jogam com bumbum no chão. Além disso, Joel Santana questionou o Léo Jabá no time do Vasco da Gama e fez a seguinte pergunta aí para a diretoria do Vasco: com qual critério, com qual quesito esses jogadores são contratados, visto que não estão aí à altura do Vasco da Gama? Palavras aí do Papai Joel. Bom, com relação à audiência pública que houve hoje sobre a licitação do Maracanã, ficou estabelecido que o lançamento do edital da concessão do Maracanã estará previsto para janeiro. Até lá, Flamengo e Fluminense seguem administrando o Vasco da Gama. Inclusive o Osório hoje já falou aí novamente que o Vasco tem interesse sim de administrar o complexo Maracanã. Sobre a situação de saída de jogadores, hoje o Andrei despistou. Ele deu uma entrevista lá no GE e o nome dele novamente ventilado no Santos. Com relação a reforços, o Maicon falou que foi sondado aí pelo Vasco da Gama. Mas o assunto principal do nosso vídeo aconteceu no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, onde o Conselho Nacional de Justiça mandou inspecionar gabinetes de desembargadores. Isto já tinha acontecido há 2 meses atrás e dessa vez mais 8 desembargadores, por intermédio e com autorização da ministra Maria Tereza de Assis Moura, responsável pela Corregedoria Nacional da Justiça, ela mandou investigar aí alguns desembargadores. Vou falar até o nome deles aqui: seu Adriano Celso Guimarães, Cherubim Elcias Schwarzert Júnior, Guaraci Campos Viana, Elda Lima Meirelles, José Carlos Maldonado de Carvalho, Marcos Alcino de Azevedo Torres e Mário Guimarães Neto e Roseli Nalim, suspeitos aí na lista negra. Isso vai chegar na primeira Câmara Civil? Será se isso vai chegar nos gabinetes dos juízes aí que deram decisões aí que são contra o Estatuto do Vasco, contra a Constituição Federal? E não é choro. O cerco está fechando, o pente fino está sendo passado. Querem ver um Vasco da Gama forte e gigante? Foco na luta contra a corrupção. Porque a corrupção, hoje de dentro do clube, também vem de fora, quando o judiciário permite que esses bandidos aí administrem o Vasco da Gama. Perfeito? Continuamos acreditando sim na justiça. Isso já é um bom começo, seja lá na ação do Walter Brito ou seja na ação dos Templários. Acredito que vai dar Vasco e agradeço a você pela sua audiência. A verdade prevalecerá e é o seguinte: não deixe de acreditar. Vai dar Vasco. Valeu.